Muito bem, é hora de nós fazermos mais uma questão comentada dessa banca FOMAC, que tem sido o nosso foco nos últimos tempos. Repito, de um assunto que tem possibilidade de cair em qualquer prova. Na tela. Os verbos destacados estão flexionados no pretérito imperfeito do indicativo, exceto em: os voluntários haviam adquirido um novo vício, o de navegar na web. Letra B. A maioria dos participantes tinha dificuldade de parar de verificar suas redes sociais. Letra C. Inesperadamente, álcool e cigarro não estavam no topo da lista. E letra D. Pesquisadores deram smartphones para 205 adultos. Vem aqui. Eu não gosto, Ricardo, de questão que avalia nomenclatura. Você pode falar bem, pode escrever bem, sem saber se chama pretérito imperfeito, ou futuro do subjuntivo, ou o que quer que seja. Mas, se a banca colocou, ela pode colocar em outro concurso que você possa fazer, dessa própria banca ou de outra. Dá aquela congelada básica na sua tela, pense na resposta com seu conhecimento prévio e em seguida volte aqui comigo. Vem aqui. O tempo pretérito, só para a gente recordar, representa o tempo passado. Então, na letra A, quando eu falo que os voluntários haviam adquirido, hoje eles adquirem. Amanhã eles adquirirão. E naquela época eles haviam adquirido. Então isso é um verbo que está no pretérito. Acontece que existe uma coisa chamada pretérito perfeito, que não é o que essa questão quer, porque essa questão quer o que se chama pretérito imperfeito. Bom, se você olha, por exemplo, a letra B, ela diz que a maioria dos participantes tinha dificuldades. Hoje tem. Amanhã terá. Naquela época, antigamente, ele tinha. Observem que eu usei antigamente, naquela época, eles haviam adquirido, olha aí na tela, que é o que está na letra A, e antigamente, naquela época, ele tinha dificuldade. Então, vem aqui comigo. Essa ideia de você colocar advérbios que não estão na frase podem te ajudar. O pretérito perfeito se associa a um passado mais próximo do ontem. E o pretérito imperfeito se associa a um passado mais remoto do antigamente. Olha a letra C. Hoje o cigarro não está. Amanhã o cigarro não estará. Mas naquela época, antigamente, o cigarro não estava. Está vendo? Coube o naquela época ou antigamente, eles haviam adquirido. Naquela época ou antigamente, ele tinha dificuldade. Naquela época ou antigamente, o cigarro não estava no topo da lista. Se eu digo, por exemplo, que o professor aplicou uma prova surpresa. Ferrou todo mundo. Isso já aconteceu. Eu não coloquei o ontem ali, mas eu poderia dizer que ontem o professor aplicou uma prova surpresa. Se aquilo ali cabe a noção do ontem, aqui cabe a noção do pretérito perfeito. Se eu digo, no entanto, que o professor aplicava provas em dupla, eu usei o mesmo verbo, que é o verbo aplicar. Só que eu não falo que ontem o professor aplicava. Eu falo que antigamente o professor aplicava. Logo, esse é o pretérito imperfeito. Olha a letra D de dado, que é a resposta da questão. Eu não falo que antigamente os pesquisadores deram smartphones. Ontem eles deram smartphone para 205 adultos. Ontem. Antigamente eles davam. Então, a letra A, a letra B e a letra C fazem a noção desse passado mais remoto.
E a letra D, que é a resposta, desse que é mais próximo. Outra coisa, o pretérito perfeito, ele exprime um fato consumado. O professor aplicou uma prova surpresa. Acabou. Quem tinha que se ferrar já se ferrou. Mas o pretérito imperfeito expressa uma ação que não foi única, uma ação habitual. Ele sempre aplicava provas em dupla. Tá? Então, olha lá, na letra D. Os pesquisadores deram smartphones para 205 adultos. Ou seja, se isso aí é um fato consumado, isso é um pretérito perfeito. Se naquela época, antigamente, o álcool e o cigarro não estavam, guarde uma coisa, nos verbos regulares, isso aqui é uma marca de pretérito imperfeito. Eu brincava, ela comprava, nós estávamos, eles provavam. Olha a letra A. Haviam adquirido. Se o verbo for regular, eu tenho a marca ia. Ele benzia crianças. Eu fazia planos para o futuro. Nós vivíamos tristes. Eles sofriam com isso. Se tem o vá e se tem o ia, e o verbo é regular, haviam tem o ia. Estavam tem o vá. Olha aí, letra A e C tem marca de pretérito imperfeito. O tinha não tem, porque o verbo ter não é um verbo regular. Se você tem dúvida neste ou em outros assuntos e vai fazer o seu curso preparatório para o cargo de escrivão da Polícia Civil, olha o meu endereço aí, www.ricardoerce.com.br. Lá você já tem um curso teórico 1, um curso teórico 2, um curso teórico 3 e um curso teórico 4. Esses cursos teóricos são montados a partir de textos, por isso que chama Desmontando o Texto, em que eu pego um texto que caiu na prova da FUMARC e pelas estruturas do texto eu faço a montagem da teoria. Já tem 4 partes. E olha lá, temos também exercício 1, 2 e 3. Em breve, o exercício 4. Ou então, para ficar mais econômico, se você comprar, você pode comprar tudo isoladamente, na medida que couber no seu bolso. Ou se você comprar tudo junto, claro que a soma tem um desconto para você aproveitar, ainda pode dividir no PagSeguro. Então vai lá, anote o endereço www.ricardoerce.com.br.